Muito bem, você já viu a documentação oficial da Microsoft, já baixou o instalador do Visual Studio Community 2019, fez a instalação daquele jeito que eu tinha te comentado, que é só selecionar aquela parte do Windows, nada mais, colocou para fazer o download, instalou, deu Next, Next, Finish e você acabou caindo depois, finalmente, reiniciou o computador também numa tela parecida com esta. Essa daqui é a tela inicial do Visual Studio 2019, quando você vai abrir depois um projeto, tá? Esses daqui são projetinhos que eu ando fazendo por aí, o de vocês deve estar vazio por enquanto, tá? Então o que a gente vai usar, gente? É muito importante que você preste atenção nesse detalhe. Para as nossas aulas de técnicas de programação, de TP, aqui da ETEC, a gente vai usar sempre um único tipo de projeto. Aqui pelo Visual Studio, a gente consegue programar para várias linguagens, lembra? Consigo programar principalmente em C Sharp, mas eu posso fazer projetos Visual Basic, eu posso usar uma linguagem que chama ASP.NET, eu posso usar toda uma plataforma que chama .NET Core, eu posso programar para Python, eu posso programar para aplicativos mobile. Mas o que eu quero aqui, para essa aula de TP, ao longo do semestre, vai ser fazer programações em C Sharp no modo visual, ou seja, usando formulários ou os forms, tá bom? E aí a gente vai ver como é que faz isso agora. Então o que eu preciso? Abrir o meu Visual Studio, o meu aqui está escuro, o modo escuro, o seu pode estar claro e eu vou te mostrar como é que muda as cores, tá? Ainda nesse vídeo, tá? Então vamos lá, primeira coisa, eu vou criar um projeto. Criar um projeto aqui, essa é a melhor opção para isso. Eu vou clicar uma vez nessa opção. Aqui ele vai me mostrar muitas linguagens e muitos estilos de programas diferentes. A gente precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção para ver qual é o projeto certo para essa aula de TP, tá bom? Porque dependendo da escola, na aula de programação e algoritmo você pode aprender como é que faz a programação em C Sharp usando o modo console. Isso é uma coisa. Aqui em TP a gente vai ver o modo Windows Forms, tá bom? Então você pode pesquisar pelos modelos por aqui, os meus já estão por aqui porque eu já tenho projetos que eu já venho programando faz um tempo, mas você tem que procurar aí na sua lista, que pode ser meio grande, tá? Por isso que você pode usar, se você quiser, esse pesquisar modelos, o tipo de programa que você vai criar é este daqui. Dá uma olhada no vídeo, ele chama aplicativo do Windows Forms.NET Framework. Cuidado com isso, porque você vai ter uma versão muito parecida com esse nome, que chama aplicativo do Windows Forms.NET Core. Tipo esse daqui, ó, .NET Core. Não é esse que a gente quer agora. Eu quero exatamente esse daqui, aplicativo do Windows Forms.NET Framework. Eu estou falando .NET, mas se costuma falar em inglês, né? .NET, tá bom? Use esta opção, não use, para nossa aula, né, pelo menos, o .NET Core, e não é o caso aqui na aula de TP de você usar o aplicativo console. Aplicativo console é aquele que tem aquela tela preta e você programa simplesmente em linhas de comando. Aqui, com o aplicativo do Windows Forms, a gente vai ver um programa realmente visual, aquele que tem janela, que tem aqueles botõezinhos de minimizar, maximizar, fechar, que nem você está acostumado. A gente vai colocar botões, entre outros tantos objetos, tá bom? Então, selecionei aplicativo do Windows Forms.NET Framework. Maravilha, selecionei. Vou clicar aqui em próximo. Essa parte é bem importante também, tá, gente? É aqui que eu vou definir, primeiro, qual é o nome do meu projeto. Todo programinha em C Sharp, ele denomina projeto, tá bom? Porque eu posso colocar várias coisas, várias classes, várias instâncias, consigo colocar vários arquivos dentro deste arquivo, que é o projeto, tá? Coloque nomes significativos para projetos. Do mesmo jeito que eu vou indicar sempre para você colocar nome significativo para as variáveis, para os métodos e assim por diante. O que é um nome significativo? É aquele que tem sentido para você e para os demais programadores da sua empresa, por exemplo. Tem que ser um nome que referencie alguma coisa real, que seja fácil de você bater o olho naquele nome e saber do que se trata. Então, por exemplo, eu vou dar um nome aqui para esse projeto, o nosso primeiro projeto, como se fosse Proj 01. O que é Proj? É projeto.
tá? Eu poderia chamar de aula 01, eu poderia chamar de atividade 01, eu quero aqui denominar Proj 01, porque é um projeto 01. Nas outras aulas, quando a gente for fazer atividades aqui em C Sharp, eu costumo dar o nome de Ative 1, Ative 2, Ative 3. Ative vem de atividade, tá bom? Desde que seja um nome significativo, já é uma coisa muito importante. Outro detalhe, gente, fundamental. Você repara que eu coloquei tudo junto aqui. Nunca nomeie projeto nem variável usando espaços. Então, olha, é Proj 01, não é com espaço, não coloque espaço no nome do seu projeto. Se você quiser, pode colocar o underline, tá bom? Não coloque barra, ó, ele até nem permite você colocar esse tipo de barra, dá erro. Ou é underline ou é junto. Eu costumo colocar tudo junto, maravilha. Mas não use espaços, tá bom? Outro detalhe importante é aonde que você vai salvar este projeto. Por padrão, o Visual Studio sempre vai colocar esse seu projeto numa pasta que chama repos de repositórios. Repositório é um nome que a gente dá num local onde a gente guarda códigos, tá bom? Repositórios. Essa pasta repos está dentro de uma pasta chamada source. Essa pasta source está dentro do nome do meu usuário, que está dentro da pasta users, está dentro da raiz C2 pontos. Você pode deixar sempre todos os seus projetos nessa pasta, repos, que está dentro do source, que está dentro do seu usuário, mas se você quiser, você pode colocar na área de trabalho, ou então você coloca numa pasta dedicada para o curso da ETEC, na pastinha que chama TP, Técnica de Programação, de uma forma que você fique sempre com o seu arquivo fácil, de fácil acesso. Você sabe onde você salvou. Isso é muito importante, gente. Não adianta. É inconcebível você fazer uma programação, queimar a cabeça para resolver, resolveu, fechou o programa, depois você não sabe onde ele está. Então veja bem aonde que você vai salvar esse seu projeto. Eu estou mantendo aqui nessa pasta repos de repositório dentro do source, dentro do nome do meu usuário, mas se você quiser é só clicar nos 3 pontinhos e selecionar a pasta que você achar melhor. É aquela estrutura aqui do Windows que você já está acostumado, tá? Lembre-se, por favor, onde você salvou o seu projeto, tá? Então eu nomeei um nome significativo, não usei espaços. Olha outro detalhe que eu estava esquecendo. Não use acentos, não use acento. Se você precisasse escrever, por exemplo, sei lá, programação, você repara que C cedilha é um acento e o tio também. Você teria que escrever programacal. Tudo bem, faz parte. Não use espaço, não use acentos para nome de projeto, nem para nomes de variáveis. É muito importante. Então, coloquei um nome significativo, usando aquelas regras de não ter espaço, não ter acento. O local está aqui definido, você pode mudar, desde que você saiba, você lembra onde você gravou. O nome da solução é muito parecido aqui com o nome do projeto. E esse framework é basicamente a estrutura do C Sharp. O que ele está usando, qual é a tecnologia, qual é a versão dessa tecnologia. Eu estou usando aqui a versão 4.7.2, já existe uma que é a 4.8, é mais moderna, mas essa 4.7.2 é a que está mais estável no momento que eu estou gravando o vídeo, é aquela que já foi mais lapidada. Mas isso daqui, gente, se você estiver usando 4.8 ou 4.6, para aquilo que a gente está usando aqui na aula, é muito parecido, é basicamente a mesma coisa, tá? Não se preocupe em relação a isso. Selecionei o nome do projeto, selecionei o local onde eu quero gravar esse meu projeto, eu estou pronto para clicar no botão Criar. Aqui ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, depende de cada computador, espero que ele seja meio rápido, e você vai ver uma tela que nem essa, uma tela até que bem completa, com um monte de informações. A primeira vez que a gente bate o olho nessa tela, a gente fica bem perdido, porque eu percebo que tem aqui um tipo de janela, e de fato isso é uma janela, a gente chama de formulário, e tem muitas outras informações por aqui. Para quem nunca viu, começa a ficar meio perdido, mas esse é o motivo de você estar por aqui. Você quer aprender, você quer descobrir como que faz uma programação de forma visual, C Sharp visual, usando todos os recursos que você tem à disposição. Então, em primeiro lugar, o que a gente olha aqui, talvez a sua versão do Visual Studio não esteja idêntica à minha, porque eu vejo aqui que eu tenho uma barra
que se chama caixa de ferramentas. É aqui que eu tenho vários e vários recursos, vários ícones, botões. A Microsoft chama de controle, né? Vários controles para serem incluídos aqui no meu formulário. Então são objetos aqui. E desse lado eu tenho a barra das propriedades. E eu tenho outras coisas um pouco escondidas. Você repara que está escrito fontes de dados? O que acontece? Isso daqui é também uma janelinha. Esse gerenciador de soluções, Team Explorer, também são janelas, mas elas estão um pouco ocultas. Se eu quiser revelá-las, eu clico aqui uma vez e ela aparece. Olha lá, fontes de dados. E para eu tirar ela daqui, eu clico fora, eu clico aqui dentro. Ó. Cliquei, ele some um pouquinho, mas ele está sempre aqui à disposição. O que eu posso fazer? Eu tenho o costume de sempre deixar a caixa de ferramentas e a aba das propriedades sempre à vista. Eu sempre quero estar vendo a caixa de ferramentas e a aba das propriedades. Por quê? Porque eu sempre estou usando esses elementos. Eu sempre quero checar alguma propriedade daquele elemento. Então eu sempre deixo elas travadas. Como é que eu faço para, quando eu estou clicando aqui no meu formulário, elas não sumirem? Você está vendo que tem aqui um ícone bem pequenininho que está agora escrito ocultar automaticamente. Se eu clicar aqui nessa opção, ele vai ocultar automaticamente. Olha lá, a caixa de ferramentas ainda está comigo, mas ela está um pouco oculta. Para revelar a caixa de ferramenta e ela ficar flutuante, eu clico uma vez, uso o que eu quero usar aqui e depois quando eu clicar fora, ela volta a assumir. É uma opção, dependendo do tamanho da sua tela você vai preferir usar essa configuração, só que eu prefiro deixar ela sempre travada à vista aqui para mim. Aqui sempre à disposição. Como é que eu faço isso? Clico uma vez e aí eu clico nessa parte que é para... Ele está indicando como ocultar automaticamente, mas se eu clicar uma vez aqui, ela fica travada. Tá bom? Isso é bem importante para sempre ficar à sua disposição. Eu não vou usar agora, e ao longo do semestre inteiro, na verdade, eu não vou usar esse fontes de dados. Então eu vou clicar nele e vou pedir para fechar. Você repara que fechar é diferente de ocultar, agora ele nem está daqui desse lado da minha tela. Tudo bem, se eu precisar eu pego ele depois. Eu tenho essa opção aqui, exibir, e todas essas opções aqui do exibir são janelas. Janela que fica embaixo, tipo essa lista de erros que eu acho por aqui. A caixa de ferramentas está por aqui também. Olha ela aqui. Ó. A aba das propriedades, eu consigo ela de outra forma, que eu já te mostro. E se a sua tela tiver com muito mais coisas ou não tiver mostrando essa caixa de ferramenta ou propriedades, sem estresse, que eu vou te mostrar como é que coloca de novo, tá? Esse gerenciador de soluções a gente não vai usar muito aqui nas aulas de TP, ela vai ser muito importante para projetos de segundo módulo, para programação mobile, se você for usar o Visual Studio também, mas para nós aqui de TP a gente pouco vai usar de vez em quando, eu vou tirar ela daqui. O Team Explorer também não vou usar agora, eu vou fechar, para ter a maior quantidade de área visível aqui para o meu programa, para o meu formulário, também a minha caixa de ferramentas e as propriedades. Mas vamos supor, e isso acontece com alguma frequência, de, entre aspas, sumir a caixa de ferramenta. Você clicou, né, sem querer aqui no X, você fechou a caixa de ferramentas. Nossa, fechei a aba das propriedades, e agora? E agora que é fácil de resolver. Lembra que eu já tinha te mostrado que está tudo aqui no exibir, quase tudo, né? Eu clico uma vez no exibir, no menu exibir, e aí eu tenho a opção de caixa de ferramentas. Se você for nível hardcore, você pode colocar esse comando Ctrl W e depois X, ele vai abrir a caixa de ferramentas de novo. Tá fácil. Poxa, mas mesmo eu tô vindo aqui no exibir, eu não tô achando, é porque algumas abas de fato não estão aqui. No Visual Studio 2019, um recurso novo aqui do Visual Studio 2019 é que você tem aqui uma caixa de pesquisa e aí vamos supor que você não está achando a sua caixa de ferramentas. Comece a escrever caixa de ferramentas aqui e provavelmente você vai achar. Vamos fazer esse teste. Cliquei uma vez aqui, caixa de ferramentas. Olha ela aqui, ó. Ele indica o nome do recurso, o ícone, de fato, lembre-se bem desse ícone, é uma caixinha de ferramentas, o nosso atalho e qual é o caminho para você chegar lá. Você pode clicar uma vez aqui, mas ele já está indicando, olha, se você precisar de novo, ele está no menu exibir, caixa de ferramentas. Está bem fácil. Vou clicar uma vez aqui, ele aparece e já está travado. Se você gosta de deixar oculto de tempos em tempos, é para você clicar nesse pin aqui, ó. Uma vez, ele vai estar aqui à disposição. Quando você precisar dele de novo, clica uma vez e
e usa o recurso. Eu gosto de deixar travado, recomendo que você também deixe, mas depende muito do monitor. Se o seu monitor for meio pequeno, vai ser um pouco mais difícil. Tá bom, e a aba das propriedades? Cadê? Que eu não estou achando aqui no exibir, propriedades, ele te mostra aqui, ó, janela de propriedades, tá? Você pode clicar uma vez aqui e lá está as suas propriedades. Uma outra forma de acessar a janela, a aba das propriedades, é clicando com o botão direito aqui no seu formulário, uma vez, botão direito, e ele te mostra aqui propriedades. Eu clico uma vez e ela aparece, essa aba das propriedades. Tudo bem? Sem problema aqui. Essas duas janelas, caixa de ferramentas e a aba das propriedades, a janela das propriedades, é fundamental para a nossa programação C# visual. Fundamental. Por quê? Porque é aqui na caixa de ferramentas que você vai pegar todos aqueles elementos de uma janela, de um formulário. Por exemplo, uma caixa de texto, que a gente chama de text box. Texto um pouco solto, que talvez dê uma indicação do que é uma caixa ou do que é um botão, a gente chama de label. Eu quero programar botões, por exemplo, um botão para limpar, um botão para cadastrar, um botão para sair. É um botão button, tá? Que está tudo aqui à disposição nessa caixa de ferramentas. São vários e vários elementos, tudo bem? Aqui nas propriedades eu tenho, de fato, o que ela se propõe a fazer. Ela dá propriedade, ela dá característica a alguns elementos. Tá? Que tipo de característica? Ela pode dar aparência, olha só, cores, ela te dá uma fonte, ela pode te dar comportamento, design, entre tantas outras funções. Agora repara uma coisa, você acabou de instalar o seu Visual Studio, provavelmente a janela das propriedades está desse jeito que eu estou te mostrando. Repara esse ícone aqui, que pode estar meio pequeno na sua tela, mas é o primeiro ícone à esquerda. Ele está selecionando, ele está categorizando todas as propriedades do meu visual, C#, do meu formulário no caso, como categorias. O que isso significa? Eu tenho aqui várias propriedades da categoria acessibilidade. Eu tenho outras tantas categorias da propriedade principal aqui, da categoria aparência. Eu tenho outras propriedades do meu comportamento aqui e assim por diante. Várias categorias. Eu, pessoalmente, não gosto de usar esse esquema de categorias. Pode ser interessante porque ele já vai juntar tudo, por exemplo, sobre estilo de janela em um lugar só. Ele vai te mostrar tudo sobre aparência em um lugar só. É interessante. Só que eu tenho gosto pessoal de colocar as propriedades em ordem alfabética. Não tenho essas categorias, eu tenho todas as propriedades em ordem alfabética, que é esse ícone que está aqui do lado, ele está escrito como alfabético. Eu clicando uma vez aqui, o ícone até está dizendo de A a Z e setinha para baixo. Quando eu clicar aqui, você repara que agora todas as propriedades estão aqui dispostas. Não temos mais categorias, mas elas estão todas em ordem alfabética. E isso é ótimo para você achar uma propriedade quando eu falo qual propriedade você tem que usar. Então, se por um acaso eu falo para você mudar a propriedade text de um elemento, é só você ir por ordem alfabética, de cima a baixo, você repara que tem aqui text, está no T de text. Você seleciona e muda essa propriedade. Ah, agora eu quero mudar a propriedade enabled. Poxa, começa com E, eu vou ali, ó, enabled. De true eu quero colocar para falso, beleza. E se eu quiser mudar a propriedade visibilidade, visível, que é a propriedade visible? Poxa, eu vou ali no V, que está ali, OPQRSTU, V, não temos essa propriedade visible aqui no seu formulário, porque o formulário tem que sempre estar visível, tá? Ó a pegadinha. Se você estivesse trabalhando com um botão, uma caixa de texto ou o que for, teria a propriedade e ela estaria aqui pertinho do T, do S, porque é o V de vaca, tá bom? Então, é fácil de você achar aqui todas as propriedades. O que é mesmo a propriedade? É o que dita as regras, é o que dita características de um componente que você coloca aqui no seu formulário. Eu estou deixando em ordem alfabética porque para mim é mais conveniente, eu acho mais fácil me achar por aqui. Uma das únicas exceções
é que você vai usar muito uma propriedade que chama name, quando você quer dar um nome próprio para um elemento, para um objeto, ela não está no N de navio, tá? Ela está lá para cima, é um dos primeiros. Olha ele aqui, ó, name. Você vai trocar o nome de um componente aqui nessa propriedade. E o name está lá para cima, é verdade. De resto está em ordem alfabética, então se eu te falar para mudar a propriedade text, para mudar a propriedade enabled, tá tudo fácil de achar, está em ordem alfabética. Tudo bem? Essa é a aba das propriedades, que fala características de cada elemento visual que você vai ter aqui no seu programa. Agora, se você quiser programar comportamento de um objeto, por exemplo, eu tenho um botão. O que eu espero de um botão é quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer uma tarefa, concorda? Se você tem um botão que é para sair do programa, o que você espera é, quando você, usuário, clicar nesse botão sair, você vai sair da aplicação. Uma tarefa, um evento, uma função vai acontecer. Para você ter acesso a essas funções de um objeto qualquer, do próprio formulário ou dos ícones que estão aqui na caixa de ferramentas, você vem aqui na janela das propriedades, só que ao invés de estar aqui ó, nesse ícone propriedades, você clica aqui nesse raio que está indicando como eventos. Clicando aqui, você vai ter acesso a todos os eventos, a todas as ações que aquele componente pode fazer. É claro que não adianta você simplesmente clicar uma vez aqui ou no botão load para carregar alguma coisa, mouse move, mouse hover e a programação vai ser feita. Não é assim que funciona. Você precisa habilitar um evento, habilitar uma funcionalidade, clicando aqui 2 vezes, por exemplo, e aí depois você tem que você tem que programar. Aí você tem que realmente colocar um código indicando passo a passo o que você quer com aquele elemento. Tudo bem? Então, gente, resumindo aqui a aula, porque esse vídeo já vai acabar, eu pretendo fazer vídeos um pouco mais curtos, né? Esse daqui já está com mais de 20. O que eu recomendo é que você deixe apenas as janelas que você vai usar. Então, caixa de ferramentas. Como é que eu pego a caixa de ferramentas se eu fechei? Clique em exibir, caixa de ferramentas estará logo ali, caixa de ferramentas. E a janela das propriedades, também no exibir, ali embaixo, janela de propriedades. A janela de propriedades também você pode clicar com o botão direito no seu formulário e clicar em propriedades. Pode acontecer também uma coisa de, sem querer você clicou, mas clicou, segurou e arrastou, e ele vai te mostrar algo parecido com isso. Percebe que ela está aqui flutuante? Eu tenho várias opções para encaixar essa janela de caixa de ferramentas. A minha preferida, aquela que eu recomendo para vocês, é colocar nessa aqui, ó, nessa função, nessa opção aqui. Eu vou soltar o mouse, porque eu estou com ele selecionado, vou soltar o mouse aqui em cima dessa opção, soltei, ele já travou nesse local que eu quero. Mantenha a caixa de ferramentas sempre à sua esquerda, mantenha a janela das propriedades sempre à sua direita, e isso vai facilitar muito a sua vida. Você repara, inclusive, que eu vim aqui para a área dos eventos, mas a maioria das funcionalidades que a gente usa nessa janela propriedades são as propriedades. Uma vez que você clicou nesse raiozinho aqui dos eventos, depois você volta aqui para as propriedades para não se perder, tá bom? Porque aqui a gente usa muito mais do que o dos eventos. Então, é basicamente isso. Esse é o Visual Studio, então, né, 2019, e você está aqui numa aplicação de Windows Forms, que são os formulários do Visual Studio, tá bom? Caixa de ferramentas e a janela das propriedades, você pode incluir outras tantas se você quiser, e a gente vai abordar isso com o tempo, tá bom? Na próxima videoaula, aqui no próximo vídeo, eu vou começar a te mostrar alguns elementos aqui que a gente pode colocar no seu formulário para realmente parecer um programa que você está acostumado, aquele programa que tem as janelas e a execução, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima.